Muito bem, eu vou voltar aqui com essa sequência de vídeos, sempre lembrando que o objetivo aqui não é dar aula, e sim servir essa série de vídeos como uma referência para outros vídeos que eu farei adiante. Então, como eu vou falar sobre coisas que estão no limite da ciência, né, na fronteira da ciência com a metafísica. Então, esses assuntos eu preciso voltar para a metodologia científica e falar: isso é ciência, isso não é ciência. E para isso eu preciso deixar esse alicerce bem estruturado. Como eu falei, se eu fosse fazer um vídeo aula de metodologia científica, eu faria só aquele fluxograma e ficaria tudo certo, né? Apresentaria alguns livros e tudo bem. Bom, aqui eu estou falando sobre o Feyerabend, né, a sua principal obra, que é o Contra-Método. E ele, nesse livro, apresenta os seus principais conceitos, né, que são o anarquismo epistemológico, pluralismo metodológico, contra-regra, contra-intuição, contra-indução e o vale tudo, e tudo vale. Tudo vale não é vale tudo. Muita coisa vale, mas não é que vale todas as coisas. Feyerabend defende a ideia de que não há regras metodológicas que devam sempre ser usadas pelos cientistas. Ou seja, você não deve imaginar que um cientista deve estar preso a esses frameworks, esses arcabouços de regras metodológicas. Ele precisa ter uma certa liberdade que vai além daquilo que está delimitado pelo método. Ele afirma que a fundamentação prescritiva do método científico limita as atividades dos cientistas e, desta maneira, restringe o progresso científico. Segundo ele, novas teorias, ou seja, inovações científicas, devem ser aceitas não pelo fato de estarem de acordo com o método científico, mas porque os seus proponentes podem fazer uso de qualquer artifício, seja ele racional, retórico ou vulgar, no sentido de desenvolver a sua causa. Sem uma ideologia sem uma ideologia fixa ou introdução de tendências religiosas, a única abordagem que não inibe o progresso, utilizando qualquer definição, uma se adapta, é todas as ideias valem. Ou seja, todas as ideias valem não é um princípio, mas uma exclamação estarrecida de um racionalista que observa a história de perto, o desenvolvimento da ciência de perto. A história do desenvolvimento da ciência é o que ele cita nesse livro para fazer valer as suas observações com relação ao desenvolvimento de novas teorias. Como é que essas novas teorias surgiram ao longo da história? A sua tese é de que o anarquismo, quer dizer, você pensar diferente, pensar fora da caixa, não ser viciado com relação àquelas metodologias que estão enraizadas na cultura acadêmica mundial. Ele considera que o anarquismo contribui para que se obtenha progresso em qualquer dos sentidos que se escolha atribuir ao termo. Está na página 42 desse livro. Na linha de renovação metodológica, ele afirma que, em ciência, tudo vale. Para ele, na verdade, não existe uma entidade monolítica chamada ciência, sendo impossível se estabelecer uma teoria da ciência, ou mesmo um método científico. O único princípio que não inibe o progresso é tudo vale. Ou seja, se você for verificar, aplicar essa teoria da ciência por todas as áreas científicas, você vai ver
que cada área tem um desvio com relação a uma metodologia que nós pudéssemos considerar unificada. O único princípio que não inibe o progresso é tudo vale, como já foi dito. Está claro, então, que a ideia de um método fixo ou de uma teoria fixa da racionalidade baseia-se em uma concepção demasiado ingênua do homem e suas circunstâncias sociais. Para os que examinam o rico material fornecido pela história e não têm a intenção de empobrecê-lo a fim de agradar seus baixos instintos, a seu anseio por segurança intelectual na forma de clareza, precisão, objetividade e verdade, ficará claro que só há um princípio que pode ser defendido em todas as circunstâncias e em todos os estágios do desenvolvimento humano. É o princípio de que tudo vale. Esse texto está na página 42 desse livro Contra o Método. Dessa forma, a ciência se beneficiaria mais com uma dose do que ele chamou de anarquismo teórico. Ele sugere que o anarquismo teórico é desejável também por ser mais humanitário do que outros sistemas de organização, pois não impõe regras rígidas aos cientistas. O problema dele era com relação a essas regras rígidas, e eu concordo com ele, né? Sua crítica revelou a negação da racionalidade traduzida em termos de obediência a regras físicas, fixas e universais. Bom, eu concordo com ele, né? E ele também diz que a questão dessa liberdade em relação à racionalidade crítica, né? É uma questão que ele coloca não no sentido de dizer que está tudo errado, né? Que não funciona. Não, o método científico funciona, o método científico ele é produtivo, ele filtra aquelas coisas que não deveriam ser parte mesmo de uma consideração científica, como, por exemplo, as superstições, né? Toda aquelas coisas que a gente falou e ainda vai falar. Mas o método científico não pode ser considerado como algo que aprisione a liberdade de pensamento dos cientistas. Será que a ciência, como a conhecemos hoje, uma busca pela verdade no estilo da filosofia tradicional, criará um monstro? Não será possível que uma abordagem objetiva que desaprova contatos pessoais entre entidades irá prejudicar as pessoas, torná-las miseráveis, hostis, criando mecanismos moralistas desprovidos de charme e humor? Né? Aqui ele fala então sobre essa questão da metodologia acabar, no final das contas, criar um monstro indomável pelos próprios cientistas, porque você perde a questão humana, né? Tornando as pessoas miseráveis, hostis, criando mecanismos moralistas. Você não tem liberdade, então você fica fixo naquele formato metodológico, né? Eu suspeito de que a resposta para muitas dessas questões seja afirmativa, e eu acredito que Deixa eu voltar aqui. Não será possível, pergunta-se Kierkegaard, que minha atividade como objetivo ou crítico racional, né, o racionalismo crítico de Karl Popper, por exemplo, observador da natureza, enfraqueça meu potencial como ser humano? Então, será que eu não vou estar enfraquecido com relação à minha humanidade? Ou seja, eu estou me transformando num monstro robótico que tem que seguir aqueles padrões. Eu suspeito que a resposta para muitas dessas questões seja afirmativa,
Eu acredito que a reforma das ciências para torná-las mais anárquicas e mais subjetivas, no sentido de Kierkegaardiano, é urgentemente necessária. Para provar o seu ponto sobre as vantagens em se adotar o pluralismo metodológico e mostrar como tal pluralismo se mostra como uma chave histórica para se compreender o desenvolvimento do conhecimento, Feyerabend lança mão de um estudo de caso sobre Revolução Copernicana. Os conflitos entre o sistema ptolomaico e copernicano são recuperados em várias partes desse livro, e Feyerabend se volta para a análise dos ornamentos retóricos empregados por Galileu na defesa do seu programa. Galileu, ele não estava preso àquele framework, aquele arcabouço, aquele template rígido de uma metodologia científica. Então ele pode utilizar argumentos retóricos ou ornamentos retóricos para defender o seu programa diante da comunidade e da igreja na sua época. Esses ornamentos, são instituições contra-intuitivas, construções metafísicas para a blindagem de nova teoria, apelos emocionais, preferências estéticas, distorções semânticas e hipóteses hard rock que são apresentadas por ele, Galileu, como estratégias para o estabelecimento do seu programa de pesquisa. Essas coisas aqui seriam inaceitáveis num contexto metodológico científico. O argumento segue com o apontamento de que, após o estabelecimento de uma nova tradição de pesquisa, há uma mudança profunda das coisas percebidas e ou medidas, ao ponto das teorias pertencentes às tradições distintas se tornarem incomensuráveis. Aqui é um outro livro do Feyerabend, que ele faz uma série de palestras, e aqui esse livro reproduz a fala do Feyerabend. Então eu vou ler aqui um trecho desse livro aqui. Podemos tornar a ciência como um guia não só em questões práticas, como ainda em questões de significado, ideologia ou conteúdo de vida. Mas também podemos aceitar a ciência como um guia em questões práticas. E nesse aspecto, a ciência tem sido um sucesso, mas só até certo ponto. E construir o resto da nossa vida de mundo partindo de fontes totalmente diferentes. Além disso, quem diz que é a ciência que determina a natureza da realidade, presume que as ciências têm uma única voz. Isso não é verdade. Acredita que existe um monstro, a ciência, e que, quando ela fala, repete e repete sem parar uma única mensagem coerente. Nada mais distante da verdade. Isso aqui não é verdade. Diferentes ciências têm ideologia muito distintas. Se você vai na física é uma coisa, se vai na biologia é outra coisa. Tanto que um físico tem dificuldade para conversar com um biólogo. E não é só entre os dois, não. Toda a medicina com a física com a ciência econômica e por aí vai. Vemos, portanto, que as ciências são repletas de conflitos. O monstro ciência que fala como uma única voz é uma colagem feita por propagandistas, reducionistas e educadores. Isso está na página 85 desse livro aqui. Ciência, um monstro, lições trentinas. Esse professor aqui, Matheus Salvadori, ele faz uma breve revisão desse livro, muito bem feita. Eu recomendo que vocês acessarem esse youtuber, o professor youtuber Matheus Salvadori. Procura aqui Matheus Salvadori no YouTube e Feyerabend. Vocês vão encontrar esse vídeo. Então, se vocês quiserem digitar, está aqui o endereço. Este outro livro
mostra o desenvolvimento da história da ciência, né? História da filosofia da ciência, ao longo dos séculos. E partindo aqui, como a gente vê aqui na capa do livro, essas coisas assim medievais, né, ou da antiguidade, como a partir de um mundo completamente irracional, supersticioso, cheio de pessoas negacionistas, se hoje em dia existe negacionismo, imagina naquela época, né, nos tempos feudais, como que a partir daquele tempo, a partir daquela irracionalidade, você tinha pessoas que usavam bom senso e muitos charlatões, né? Então você tinha pré-cientistas, vamos dizer assim, ou proto-cientistas, e você tinha aqueles que eram charlatões mesmo, que promoviam a ideia de que iam desenvolver, sei lá, pedra filosofal. Aí o rei comprava essa ideia, financiava o projeto do desenvolvimento da pedra filosofal, ou então ele cheio de longa vida, e era enganado por aquele charlatão que depois desaparecia, ou então ele era enforcado se fosse encontrado, né? Então, a partir dessa irracionalidade, como essa irracionalidade criou a ciência moderna? Então, ele apresenta aqui, nesse livro, uma visão histórica, né? Esse livro ele combina filosofia da ciência, ciência e história da ciência. Então, filosofia da ciência é o que nós estamos falando aqui. Ciência e a história da ciência. Então é muito interessante esse livro, é um livro gostoso de se ler. Aqui do site da Amazon, por que a ciência é tão poderosa? Por que demorou tanto, 2000 anos após a invenção da filosofia, lá nos gregos, né? E da matemática, para a raça humana começar a usar a ciência de verdade, né? A metodologia científica, para aprender os segredos do universo? E um trabalho inovador que combina ciência, filosofia e história, o filósofo de ciência Michael Strevens responde a essas perguntas desafiadoras, mostrando como a ciência surgiu apenas quando os pensadores toparam com a surpreendente ideia de que avanços científicos poderiam ser alcançados quebrando as regras do argumento lógico. Então aqui está a referência do livro. Como obras clássicas, como A Lógica da Descoberta Científica de Karl Popper e A Estrutura das Revoluções Científicas de Thomas Kuhn, A Máquina do Conhecimento luta com o significado e a origem da ciência, usando uma infinidade de exemplos históricos vividos para demonstrar que os cientistas deliberadamente ignoram a religião, a beleza teórica e até mesmo a filosofia para abraçar um código restrito de argumentação cuja estreiteza canaliza uma energia sem precedentes para a observação empírica e a experimentação. Strevens chama esse código científico de regra de ferro da explicação e revela a maneira pela qual a regra, precisamente por ser irracionalmente fechada, supera os preconceitos individuais para conduzir a humanidade inexoravelmente aos segredos da natureza. Com uma mistura de argumento filosófico, histórico e escrito em um estilo envolvente, A Máquina do Conhecimento fornece retratos cativantes de alguns dos maiores luminares da história da ciência, inclusive Isaac Newton, e o arquiteto-chefe da ciência moderna e suas teorias fundamentais de movimento e gravitação, William Whewell, talvez o maior cientista filósofo do início do século XIX, e Murray Gell-Mann, descobridor do quark. Hoje, Strevens argumenta como, em face das ameaças de um clima em mudança e pandemias globais, a idiosincrática, mas atualmente eficaz máquina do conhecimento científico
deve ser protegida de políticos, interesses comerciais e até mesmo dos próprios cientistas que procuram abri-la para torná-la menos estreita e mais racional e assimilar sua busca devotamente empírica pela verdade. Rica em ilustrações iluminadoras e muitas vezes deliciosamente peculiares, a máquina do conhecimento escrita em um estilo vigorosamente acessível, que desmente a importância de seus conceitos revisionistas e inovadores, reformula radicalmente muito do que pensavam saber sobre as origens do mundo moderno. Então, esse aqui é um comentário do próprio site da Amazon, né? Que eu achei interessante reproduzir aqui. Aqui tem um vídeo do próprio autor, que eu não vou reproduzir aqui, mas o próprio autor comenta sobre o seu próprio livro. Aqui começa então uma discussão sobre protociência. Protociência é uma pseudo, não é uma pseudociência porque ela é mais forte que uma ciência. Então aqui eu vou tentar a protociência, por exemplo, a alquimia, ela foi considerada um prenúncio da ciência chamada química. E esse é o conceito de uma protociência, aquela proposta de ciência jovem, né, uma área jovem, que é um proponente para ser um novo ramo da ciência, mas que ainda não evoluiu para a ciência. Então aqui Thomas Samuel Kuhn, ele está usando aqui, é um capítulo desse livro aqui, ele está usando aqui as palavras dele, eu chamarei de protociências, em que a prática gera conclusões testáveis, mas que, no entanto, se assemelham à filosofia e às artes. Quer dizer, a protociência está mais assim para a filosofia e artes do que ciência com conclusões testáveis, empíricas. E não as ciências estabelecidas em seus padrões de desenvolvimento. Penso, por exemplo, em campos como a química e a eletricidade antes de meados do século XVIII. Quer dizer, aí você tinha aqui mais as artes mesmo, as artes mágicas, do que a filosofia, na alquimia e aqui na eletricidade muito rudimentar, no estudo da hereditariedade e filogenia antes de meados do século XIX, que também existia muita superstição em torno desse assunto, ou em muitas das ciências sociais atuais. Também nesses campos, embora satisfaça o critério da demarcação do Sir Karl, que aqui seria o Karl Popper, né? A crítica incessante e a busca contínua por um novo começo são forças primárias e precisam ser. Não mais do que na filosofia e nas artes, no entanto, eles resultam em progresso claro. Concluo, em suma, que as protociências, assim como a artes e filosofia, carecem de mais algum elemento que, nas ciências maduras, permitem formas mais óbvias de progresso. Então, as protociências, elas não têm algumas coisas que as ciências de verdade possuem, as ciências maduras, né? Então, elas estão mais assim como uma arte, como uma filosofia, e não como realmente algo que você possa experimentar e comprovar sem nenhum tipo de dúvida. Você pode reproduzir aquilo ou falsear, então você não tem isso na protociência. Não é, porém, nada que uma prescrição metodológica possa proporcionar. Ao contrário de meus críticos atuais, incluindo Lakatos, né, que é um outro filósofo da ciência,
incluindo Lakatos nesse ponto, não reivindico nenhuma terapia para auxiliar a transformação de uma proto-ciência em uma ciência, nem suponho que algo desse tipo deva ser feito. Quer dizer, não tem aqui a suposição de que uma proto-ciência necessariamente vai se transformar numa ciência necessariamente. Aqui, então, a gente pode rapidamente verificar se um assunto é pseudocientífico ou não, né? Tipicamente, as pseudociências falham por não adotarem critérios da ciência em geral, né? Mas sempre lembrando aqui como o Feyerabend discutiu, né? Como a gente falou, adotar critérios rígidos da ciência, incluindo o método científico, em geral pode atrapalhar o desenvolvimento científico. Então, você tem que pensar de uma forma científica e de uma forma anárquica e metodológica, né? Você precisa ter um método e a fantasia, a anarquia, as questões que te liberam desse arcabouço metodológico. Se a gente for citar aqui Hamlet, por exemplo, as maiores conquistas da humanidade sempre estiveram entre o método e a loucura, né? Então, pela loucura você tem, ou a fantasia, vamos chamar assim, você tem a liberdade, tem a anarquia, você pensa em alguma coisa muito diferente. Mas se você conseguir pensar nessa coisa muito diferente, com uma ligação, com um caminho para o método, aí nós, como eu citei Hamlet, aquela fala de Polônio, apesar de loucura, eu vejo nele um certo método, né? Então, a ciência, as grandes conquistas da ciência, elas sempre tiveram, assim, um viés de loucura, de anarquia, de quebra de paradigmas, mas sem nunca negar todas aquelas conquistas que foram estabelecidas anteriormente, ou não negar totalmente, né? Então, você não pode simplesmente dizer que tudo na ciência está errado, que você desenvolveu uma coisa totalmente nova, sem você dizer o porquê tudo na ciência está errado. Você dificilmente vai dizer que tudo na ciência está errado. É praticamente impossível você provar que está tudo errado, porque ao longo de séculos, os cientistas vêm estudando e provando que está tudo certo, né? Então, para você descobrir rapidamente a pseudociência, você pode identificar por uma combinação de uma dessas características. Ao aceitar verdades sem o suporte de uma evidência experimental. Então, a pseudociência faz isso, né? Aceita verdades sem que tenha um respaldo experimental. Isso é grave quando a gente fala em ciência. Agora, mais grave ainda é você aceitar verdades que contradizem resultados experimentais estabelecidos. Ou seja, já tem lá uma multidão de cientistas que se dedicaram a vida inteira para provar uma série de resultados experimentais já previamente estabelecidos e consagrados na ciência. Aí você aceita verdades, porque o seu primo falou na internet, sem nenhum tipo de fundamentação, conforme o item 1. E esses itens contradizem tudo aquilo que os cientistas experimentais já estabeleceram anteriormente, e você não tem nenhum argumento para contradizer o que eles fizeram anteriormente.
por deixar de fornecer uma possibilidade experimental de reproduzir os seus resultados. Então você viu, sei lá, fez um experimento e você não tem como reproduzir esse experimento. Não existe reprodutibilidade. Bom, se não existe reprodutibilidade, o seu experimento não serve para ser aceito na comunidade científica. Ao aceitar verdades que violam a falsibilidade popperiana aqui, né? Ou seja, você aceita um fato e não aceita que esse fato seja falseado por ninguém. Isso se transforma num dogma inviolável. Além disso, costuma violar a navalha de Ockham, né? Aquele princípio da escolha da explicação mais simples quando múltiplas explicações viáveis são possíveis. Normalmente, os negacionistas, eles procuram explicar as suas teorias da conspiração com a utilização de teorias mirabolantes, extremamente complexas e longas e quase impossíveis de serem lidas. Eventualmente, né, de fato, pode ser que a explicação mais complexa seja a explicação mais correta. Mas o que a gente percebe na natureza é que normalmente as explicações mais simples, quando você tem múltiplas explicações viáveis, normalmente as explicações mais simples são as corretas. E quanto pior for a escolha, maior será a probabilidade de se errar. Então, como eu falei, né? Aqui é aquela caixinha da ciência que a gente tinha representado antes. Esse retângulo aqui representa toda a ciência conhecida ou não conhecida. A ciência que está para ser conhecida está fora da caixa. Então aqui a ciência não conhecida, mas que pode vir a ser conhecida. E essa caixa aqui representa a ciência conhecida. A protociência, você tem aquelas ciências jovens, né? Aquelas pré-ciências, aquelas propostas, aqueles proponentes de ciência que estão aqui dentro dessa caixa de protociência. Eventualmente, parte dessa protociência aqui, ela vai se transformar em ciência, e parte dessa protociência aqui, ela é uma parte da ciência que ainda não está conhecida. E a protociência conhecida, que já está sendo estudada, ela tem uma ligação com a nossa ciência, ela não nega a nossa ciência. Ela tenta utilizar a nossa ciência como elementos fundamentais da protociência. Já a pseudociência, ela é totalmente a parte fantasiosa, muitas vezes negacionistas, e não tem nenhuma intersecção com aquilo que pode vir a ser ciência. Se tiver uma intersecção aqui, então nós estamos falando de protociência, não estamos falando de pseudociência. E os assuntos abordados em pseudociência não têm ligação nenhuma com a ciência, né? Então aqui eu coloquei esses textos aqui, né? Alguma parte da protociência pode se tornar ciência. Por exemplo, parte da alquimia se transformou historicamente na química, né? Mas parte da alquimia se continuou sendo fora da ciência, porque era, na verdade, pseudociência, parte da alquimia. Parte da alquimia veio para cá e parte da alquimia veio para cá, para a protociência, para a pseudociência. A protociência mantém algum vínculo com a ciência, ao contrário da pseudociência, não existe vínculo nenhum. Então, como afirmou, com as protociências, como as artes e a filosofia, carecem de algum elemento que nas ciências maduras permitem formas mais óbvias de progresso.
Então aqui a ciência, ela tem são as ciências maduras, né? Elas têm alguns elementos que vão nos permitir apostar nessa ciência. Nós devemos fazer investimentos em cima da ciência. Em protociência também, mas a protociência no sentido de transformá-la em ciência. Não no sentido de fazer investimentos aqui, que eventualmente aqui é só uma discussão ainda, né? A pseudociência nunca poderá se transformar em ciência. Para que algum assunto da protociência ou da pseudociência possa ser considerado ciência, precisa antes deixar de ser pseudo ou protociência. Tá? Então, por exemplo, alguma coisa aqui para se transformar em ciência precisa adquirir esses elementos que transformam essa protociência em algo mais maduro. Existe espaço para o negacionismo aqui de monte, aos montes na pseudociência, mas não na protociência e muito menos na ciência. Tá? Negacionismo é algo que não é cabível aqui, tanto na protociência quanto muito menos na ciência. Agora, e agora, né? Existem pessoas oligofrênicas, limitadas, com distúrbios mentais, como a esquizofrenia, e que se autoproclamam geniais, criadoras de teorias extraordinárias, mas fantasiosas, absurdas e erradas. Eles são seguidos por outras pessoas também limitadas. A pseudociência não evolui. Mas como podemos saber se uma protociência poderia ou não evoluir para uma contribuição para a ciência, como aconteceu, por exemplo, com a alquimia e a química? Então, aqui a protociência, ela pode eventualmente evoluir para a ciência, mas a pseudociência nunca tem esse X aqui. Aqui você tem uma interrogação, ela pode evoluir para a ciência, a pseudociência nunca para a ciência. Pseudociência, para se transformar em ciência, tem que deixar de ser pseudociência. Falando aqui de protociência, os assuntos aqui tratados, pelo menos no seu início, podem ser considerados como protociência. Quer dizer, os assuntos que eu vou abordar mais adiante, que difere da pseudociência por apresentar um caminho para a sua comprovação ou a sua falsibilidade. A alquimia é considerada uma protociência precursora da química moderna. Lavoisier é considerado o pai da química moderna. Suas pesquisas foram reunidas num volumoso Tratado Elementar de Química, publicado em 1789. O objetivo aqui é substituir o que discutimos aqui por uma teoria mais preditiva e assim desenvolvimento de novas áreas do conhecimento humano. Aqui eu estou fazendo uma discussão sobre o que a gente vai fazer futuramente. Esse aqui eu vou pular, esse slide e o anterior também. Aqui, protociência e pseudociência e negacionismo versus falsificacionismo. Esses 4 conceitos são bastante diferentes, mas muita gente imagina que alguns deles são sinônimos. Negar a ciência não é o mesmo que falsificar assuntos científicos. O negacionismo científico. Como vimos, o método científico possui o filtro da experimentação, que vai determinar o que pode entrar ou não naquilo que se chama ciência, e que também pode permanecer ou não nela. É o mecanismo da falsibilidade. Dizemos então que a ciência é feita de verdades provisórias. Não existem certezas sobre o que podemos assumir como verdadeiro na ciência. Uma das grandes vantagens, uma das grandes questões do pensamento antigo era: o que é a verdade? Né? Muito se perguntava na antiguidade o que era a verdade. Mas apesar dessa sua certeza intrínseca, o método científico mostra-se muito útil para o desenvolvimento da humanidade. Mas existem aqueles que vivem negando a ciência.
O fato é que, ao contrário dos cientistas, esses negacionistas nunca produzem nada e muitas vezes atrapalham, especialmente na área da saúde. Nunca ouvimos dizer de conquistas promovidas pelos negacionistas. Eles fazem uso de tecnologia avançada desenvolvida por métodos científicos e tecnológicos para criticarem os cientistas. Não se ouve falar em tecnologias de satélite enviados por terraplanistas, como um Flat Positional System, a exemplo do GPS. Não trazem soluções para os problemas da humanidade. Nada de útil se cria, apenas uma espécie de fanatismo, críticas infundamentadas, movimentos de protestos, etc. Eles fazem muito uso de falácias de apelo à ignorância pessoal. Eles são ignorantes, eles não querem estudar, eles tiveram preguiça de estudar sobre um determinado assunto, criam as suas próprias verdades, né? E apresentam as suas verdades falsas como se fossem a verdade absoluta. Ou seja, isso é apelo à ignorância pessoal. A inversão do ônus da prova, quer dizer, você afirma uma coisa e você tem que provar. E aí eles fazem a inversão. Então eles fazem uma afirmação e falam que quem tem que provar é você. Provar o contrário deles. Afirmações ad hoc e outros tipos de falácia. O melhor a se fazer é nem conversar com eles. Né? Mas existem perigos. Né? Saúde, por exemplo, você tem os movimentos anti-vacina, a negação de epidemias, como aconteceu com a Covid-19. Muita gente no início da Covid dizia que a Covid não existia, que era mentira, que o vírus nunca existiu, que ninguém morreu disso. E depois a quantidade de pessoas que morreu é tão grande que eles aí começaram a mudar o discurso deles, né? Aí você tem outro perigo também, que são as distorções educacionais, como o criacionismo fundamentalista, decisões políticas orientadas por fake news, etc. Então aqui, por exemplo, tem um cientista que ele fez toda a demonstração aqui, né, nessa charge, e aí vem um cara que discorda. Aqui no Zap estão dizendo que está tudo errado. Em quem que você vai ouvir? Um cientista que pesquisou e provou por A mais B que ele está certo, ou num cara que ouviu dizer que? Ele se baseia em um argumento vazio, afirmando que está tudo errado. Aí ele está se comportando como um negacionista clássico. O negacionista clássico se comporta dessa maneira. Aqui tem um outro livro que eu gostaria de citar, que é um livro que fala sobre pseudociência, filosofia da pseudociência. Então, ele fala aqui sobre o problema de demarcação, que se refere à dificuldade que existia antigamente na distinção entre teorias científicas e teorias não científicas, e a dificuldade em definir a linha em torno do que seja ciência. Ou seja, como demarcar, né? Olha, ciência vai até aqui, a partir daqui não é mais ciência, o que você apresentar além dessa linha aqui, aí fica ao seu critério. Eu vou ler aqui um pedaço desse livro, né? Que fala sobre como a gente pode... aqui tem uma lista, né? Podemos primeiro dar uma olhada nas pessoas envolvidas no campo dado. Eles formulam uma comunidade de pesquisa, ou seja, são pesquisadores que se organizaram, ou são apenas um grupo solto de indivíduos fazendo as suas próprias coisas. Existe uma ampla troca mútua de informações ou apenas uma figura de autoridade passando suas doutrinas para os seus seguidores? Quer dizer, um
um teórico maluco, né, com uma figura de autoridade, passando umas doutrinas para os seus seguidores, as suas ideias mirabolantes, fantasiosas, ou existe uma troca mútua de informações entre várias pessoas com critérios, com críticas sobre aquilo que os outros estão pensando. O determinado grupo de pessoas é livre para pesquisar e publicar o que quiser, ou são censurados pela ideologia reinante da sociedade em que vivem. Então aqui você tinha, por exemplo, no tempo do nazismo, você tinha um estilo de uma física que era chamada física ariana, e aqui o método experimental não valia. O que valia era o que o maluco dominante ali mandava, era o que valia. Então a ciência, entre aspas, não era verdadeira, era uma pseudociência. E na União Soviética você tinha o Lysenko, né, que tinha no começo do século XX, Lysenkoísmo, que era uma filosofia também de ciência, onde valia a autoridade daquele líder, e não uma metodologia livre para pesquisar e publicar o que quisesse. Não, a ideologia é como aqui, por exemplo, a Igreja Católica na Idade Média. A ciência não era livre para publicar o que quisesse, ela tinha que publicar o que, ou falar, né, aquilo que o Papa definia que ele podia falar. Então, a ciência era o Papa que definia. O domínio de estudo consiste em objetos concretos ou contém energia, vibrações difusas, se não fantasmas ou outras entidades espirituais. Ou seja, aquelas coisas de papo de místicos, né? Não, aqui são vibrações, aqui são energias. Isso não é ciência, gente. Isso é pseudociência, isso não tem nada a ver com ciência, isso está há milhões de anos-luz de ciência. Isso pode estar ligado com a religião da pessoa, né? Mas não tem nada a ver com ciência, né? Aqui existe uma expressão que infelizmente é muito utilizada por esse pessoal, que é energia quântica ou mecânica quântica. Quando você vê esse tipo de expressão sendo usada num contexto religioso, sai de perto, né? Eles estão falando de charlatanismo, porque você não tem nenhuma ligação entre a ciência e qualquer tipo de religião. Não, não que se tenha notícia até hoje. Tá? O que você tem são especulações de charlatões. Nada mais que isso. Quais são as suposições filosóficas de fundo no campo em questão? Né? Então aqui já é para se discutir, né? Se você, dependendo das suposições filosóficas, você já tem onde desconfiar. Sua ontologia pressupõe apenas um mundo natural, causal e legal, ou também admite entidades ou eventos sobrenaturais? Então, aqui também, né, você tem entidades ou eventos sobrenaturais, você tem nas religiões, você tem nas estudos de extraterrestres, né, dos OVNIs, você tem naquela série de TV alienígenas do passado, aquelas coisas assim. Isso não é um mundo natural, causal e legal. Isso são entidades ou eventos sobrenaturais inexplicáveis. Na ciência nós estamos atrás de coisas explicáveis, não coisas inexplicáveis, né? Então isso não faz parte da ciência, isso faz parte da religião. Só que nessa sequência de vídeos nós vamos entrar nessa parte aqui, onde eu proponho algumas coisas explicáveis pela ciência e que vão
ser entidades ou eventos sobrenaturais. Agora, o que não é ciência aqui, né, tradicionalmente um grande número de indicadores é encontrado na lógica e na metodologia adotada por qualquer campo. Aceita os cânones do raciocínio válido e racional? Os princípios da não circularidade e não contradição são importantes? Admite o falibilismo, né, a falseabilidade, ou endossa o dogmatismo? Navalha de Ockham ou especulação irrestrita? Qual a importância da testabilidade e da crítica? Qual a importância do suporte probatório? A confiabilidade de seus métodos ou técnicas pode ser testada de forma independente? As teorias têm poder explicativo, predutivo, genuíno ou ambos? Ou seja, a teoria consegue explicar várias coisas ou ela fecha só naquele pontinho? As teorias são frutíferas, ou seja, elas produzem outras coisas? Os dados são reprodutíveis? Existem mecanismos de eliminação de erros? Suas reivindicações são compatíveis com os conhecimentos bem estabelecidos, em particular declarações de leis? A área empresta conhecimento e métodos de áreas adjacentes, né, áreas adjacentes? Por sua vez, informa e enriquece os campos vizinhos ou ele isolado? Os problemas enfrentados no campo surgem naturalmente da pesquisa ou da construção de teorias, ou os problemas são tirados do chapéu, assim, do nada, né? Os corpos de conhecimento do campo dado está atualizado e bem confirmado, ou é obsoleto, se não anacrônico? Anacrônico seria fora de ordem cronológica, né? Obsoleto é desatualizado. Então, eles estão atualizados, bem confirmados, ou seja, são dados confiáveis. Ele está em crescente evolução ou são dados assim estagnados, né, que parou de se crescer na década de 80 e nunca ninguém mais falou sobre eles? Esta lista poderia ser estendida ainda mais, mas deixemos que esses exemplos sejam suficientes. Está aqui nesse livro aqui, né, na página 38, 39. Agora nós vamos falar aqui sobre o pensável e o impensável. Nós somos capazes de pensar sobre todas as coisas que estão ou já estiveram ao nosso alcance. Nossos cérebros são treinados e as coisas do nosso dia a dia nos parecem familiares e intuitivas. Aqui eu estou falando sobre a nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de intuição. Quando nós temos, por exemplo, acesso a alguma coisa como um objeto do cotidiano, é muito mais fácil pensar nesse objeto, porque o nosso sistema sensorial cognitivo é capaz de tocar esse objeto e entender como ele funciona. Então, se eu falo aqui de um copo, todo mundo sabe que um copo ele é usado para você encher de algum líquido, normalmente usado para alguma bebida. E tem toda uma série de atributos que o copo pode ter, variando de copo para copo. Mas se você vai falar de algo que não pertença ao dia a dia de uma pessoa, essa pessoa vai ter dificuldades para entender como funciona, para que serve, e não vai ser difícil de raciocinar porque não tem acesso àquele objeto. Quando nós falamos de abstrações matemáticas que não representam objetos físicos, fica mais difícil abstrair, matematizar ou computar esses assuntos. Mas se for possível computar esses assuntos, embora eles sejam inconcebíveis para a nossa mente, ainda assim nós conseguimos concebê-los, entre aspas, né, por meio dessas ferramentas computacionais.
Mas existem casos nos quais não conseguimos abstrair, matematizar ou computar. Por exemplo, não conseguimos pensar o que acontecia antes do Big Bang. É um exemplo de um caso impensável. A ciência ainda não lida com o impensável. Agora, sonhar não é proibido, né? Aqui eu estou reproduzindo novamente aquela frase que eu citei do personagem Polônio na cena 2, ato 2, de Hamlet e William Shakespeare. Embora seja loucura, há nela certo método. Todos nós podemos sonhar com eventuais avanços científicos. O que não podemos é considerar esses sonhos como pertencentes à ciência, sem que os fatos desse sonho passem pelo crivo do método experimental. Quer dizer, se você pode sonhar à vontade, pode ter ideias à vontade, pode fazer proposições à vontade. Só não chama isso ainda de ciência, né? Fora do escopo científico, você pode escrever histórias ou roteiros de filmes incríveis, de ficção científica, né, de fantasia, de realidade fantástica, aquelas coisas assim absurdas, né, de planetas opostos, por exemplo, ou de Star Wars, assim, que o cara ele contraria todas as leis da física que nós conhecemos hoje, mas o argumento é que daqui a 1000 anos a humanidade vai poder contrariar por causa da tecnologia. Quer dizer, aí fica tudo fácil, né? Mas tudo isso não é ciência, pelo menos até que as provas sejam obtidas. Mas existem aqueles sonhos que possuem algum vínculo com a ciência, algum embasamento científico, parte ligado à ciência, parte ligado à fantasia, às especulações e ao sonho. Esses possuem uma chance maior de serem transformados algum dia em ciência. E foi uma combinação de loucura com método que a humanidade alcançou as suas maiores conquistas, né? Embora seja loucura, né, ela é certo método. E aqui, né, uma vida sem questionamentos não merece ser vivida, Platão. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura, Aristóteles. Quer dizer, você precisa fugir do padrão, sair da caixa, né? Não pode ficar sempre na mesma ladainha de sempre, né? Sempre indo na igreja da ciência e falar amém, 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 seguir a metodologia ali, a, a missa do padre, falar amém, amém, amém. Não é por aí. Aqui tem um vídeo que eu gostaria de citar, né? Conheça a história e as ideias de Aristóteles. Ele fala da história de Aristóteles de uma forma bem resumida e didática. Então eu não vou repetir Aristóteles aqui porque eu quero ganhar um pouco de tempo.